Este é precisamente o risco a que o homem moderno está exposto. Ele pode acordar um dia e perceber que perdeu metade de sua vida. Os psicofármacos tornaram-se uma das formas mais comuns de tratamento para os distúrbios de ansiedade e depressão. No entanto, esses medicamentos não são muito eficazes na cura das pessoas e muitas vezes se tornam simples muletas para conflitos psicológicos ao longo da vida. Felizmente, existem maneiras alternativas de tratar a ansiedade e a depressão, e neste vídeo recorreremos a Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, para obter conselhos psicológicos. Primeiramente, clique no botão curtir logo abaixo do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever, para que você seja notificado dos novos vídeos. A sociedade ainda se agarra firmemente à ideia de que os distúrbios de ansiedade têm origem em mudanças dentro do cérebro. Infelizmente, muitos médicos comuns ainda se apegam a essa doutrina, em detrimento de seus pacientes, que estão sendo produzidos em massa em nossa era. A maioria desses pacientes foi convencida pelo dogma médico de que sua doença é de natureza física. Mas Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não é o resultado de um cérebro defeituoso, mas de um estilo de vida defeituoso. Portanto, o primeiro passo no método de tratamento de Jung não era prescrever medicamentos, mas fornecer uma dose de compreensão psicológica, compreensão do que esperar da vida e do que precisa mudar. Com relação ao acima, Jung apontou que muitas pessoas acreditam que a vida deveria ser fácil, que o sofrimento deveria ser reduzido e que as dificuldades deveriam ser evitadas. No entanto, Jung foi franco com seus pacientes, dizendo-lhes que a vida não é fácil, que conforto e paz não são nosso estado natural. Em última análise, é altamente improvável que exista qualquer terapia que nos livre de todas as dificuldades. Os seres humanos precisam de desafios, eles são necessários para a saúde. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada valioso vem facilmente nos coloca em um terreno sólido da realidade. A partir daí, podemos mudar, porque quando aceitamos que a vida é difícil, também percebemos que somente através de um caráter fortalecido temos a chance de viver uma boa vida. Por outro lado, se permanecermos presos na ilusão de que a vida deveria ser fácil, teremos menos motivação para superar um caráter fraco. Erroneamente, esperaremos que, simplesmente com o tempo, a vida se torne mais fácil. Jung descreveu a vida como um campo de batalha. Sempre foi e sempre será. Se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Outro aspecto da compreensão psicológica de Jung, que ele considerava crucial para seus pacientes, era entender que nossos problemas existem no presente e que os problemas atuais não são resolvidos cavando em nosso passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que só quando descobrirem por que são como são, podem avançar na vida. No entanto, Jung acreditava que um foco excessivo no passado era simplesmente uma tática de evasão usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito agora. As pessoas devem saber que não apenas os neuróticos, mas todos, naturalmente preferem não procurar as causas de qualquer inconveniência dentro de si mesmos, mas empurrá-las o mais longe possível no espaço e no tempo. Caso contrário, existe o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Em comparação com esse risco repugnante, parece infinitamente mais vantajoso para o indivíduo assumir, mesmo que a culpa seja inegavelmente sua própria, que de alguma forma surgiu por conta própria na primeira infância. A primeira condição de qualquer método psicológico abrangente é que a consciência confronte sua sombra. A sombra é o termo que Jung usa para se referir aos elementos de nosso caráter que negamos e forçamos para o inconsciente, devido à vergonha, insegurança ou censura. Em outras palavras, é o lado de nossa personalidade que queremos esconder dos outros e de nós mesmos. Não há dúvida de que o homem é geralmente menos bom do que imagina ou deseja ser. Todos nós temos uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada à vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se torna. Jung acreditava que confrontar a sombra era crucial no processo de mudança pessoal por várias razões. Em primeiro lugar, não fazemos nenhum favor a nós mesmos negando as partes mais baixas de nossa personalidade. O controle de como e quando essas características surgem é essencial. Por outro lado, se reconhecermos uma falha de caráter,
podemos aprender a controlar sua expressão e, assim, minimizar o dano que causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas o que escapa ao inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeito a uma degeneração crescente. Felizmente, a natureza garante que os conteúdos do inconsciente se manifestem mais cedo ou mais tarde e criem a confusão necessária. No entanto, a sombra não é composta apenas de probabilidades. Alguns de seus elementos são forças que suprimimos em nossa juventude, porque nossos companheiros, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que essas características seriam inadequadas. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a capacidade de se defender. Outro benefício de trazer a sombra para a consciência é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida, como Jung escreve. A sombra é simplesmente algo inferior, primitivo, mal adaptado e desajeitado, não inteiramente ruim. Ela contém até mesmo qualidades que de alguma forma vitalizariam e embelezariam a existência humana. No entanto, a convenção é se tornar consciente das sombras e observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós. Isso ocorre não apenas porque suprimimos características semelhantes de caráter, mas também porque projetamos elementos de nossa sombra nos outros. Ao prestar atenção aos traços de caráter de nossos amigos e familiares que nos incomodam, também podemos vislumbrar nossa própria sombra. Outra maneira de trazer a sombra para a consciência é refletir sobre os motivos por trás de nossas ações, especialmente ações das quais sentimos vergonha, e estar abertos à autocrítica quando necessário. Porque, como Jung aponta, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos. Junto com uma maior consciência da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar significado em suas vidas. Jung acreditava que, quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um distúrbio de ansiedade, encontrar um papel importante no drama da vida é essencial. O controle de como e quando esses traços surgem é essencial. Por outro lado, se reconhecermos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e, assim, minimizar o dano que causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas o que escapa ao inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeito a uma degeneração crescente. Felizmente, a natureza garante que os conteúdos do inconsciente se manifestem mais cedo ou mais tarde e criem a confusão necessária. No entanto, a sombra não é composta apenas de probabilidades. Alguns de seus elementos são forças que suprimimos em nossa juventude porque nossos companheiros, membros da família ou a sociedade em geral, nos deram a falsa impressão de que essas características seriam inadequadas. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a capacidade de se defender. Outro benefício de trazer a sombra para a consciência é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida. Como Jung escreve, a sombra é simplesmente algo inferior, primitivo, mal adaptado e desajeitado, não inteiramente ruim. Ela contém até mesmo qualidades que de alguma forma vitalizariam e embelezariam a existência humana. No entanto, a convenção é se tornar consciente das sombras e observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós. Isso ocorre não apenas porque suprimimos características semelhantes de caráter, mas também porque projetamos elementos de nossa sombra nos outros. Ao prestar atenção aos traços de caráter de nossos amigos e familiares que nos incomodam, também podemos vislumbrar nossa própria sombra. Outra maneira de trazer a sombra para a consciência é refletir sobre os motivos por trás de nossas ações, especialmente ações das quais sentimos vergonha, e estar abertos à autocrítica quando necessário. Porque, como Jung aponta, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos. Junto com uma maior consciência da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar significado em suas vidas. Jung acreditava que,
quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um distúrbio de ansiedade, encontrar um papel importante no drama da vida é essencial. O controle de como e quando esses traços surgem é essencial. Por outro lado, se reconhecermos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e, assim, minimizar o dano que causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida. Mas o que escapa ao inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeito a uma degeneração crescente. Felizmente, a natureza garante que os conteúdos do inconsciente se manifestem mais cedo ou mais tarde e criem a confusão necessária. No entanto, a sombra não é composta apenas de probabilidades. Alguns de seus elementos são forças que suprimimos em nossa juventude porque nossos companheiros, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que essas características seriam inadequadas. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a capacidade de se defender. Outro benefício de trazer a sombra para a consciência é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida. Como Jung escreve, a sombra é simplesmente algo inferior, primitivo, mal adaptado e desajeitado, não inteiramente ruim. Ela contém até mesmo qualidades que de alguma forma vitalizariam e embelezariam a existência humana. No entanto, a convenção é se tornar consciente das sombras e observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós. Isso ocorre não apenas porque suprimimos características semelhantes de caráter, mas também porque projetamos elementos de nossa sombra nos outros. Ao prestar atenção aos traços de caráter de nossos amigos e familiares que nos incomodam, também podemos vislumbrar nossa própria sombra. Outra maneira de trazer a sombra para a consciência é refletir sobre os motivos por trás de nossas ações, especialmente ações das quais sentimos vergonha, e estar abertos à autocrítica quando necessário. Porque, como Jung aponta, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos. Junto com uma maior consciência da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar significado em suas vidas. Jung acreditava que, quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um distúrbio de ansiedade, encontrar um papel importante no drama da vida é essencial. Para entender o que foi dito, podemos recorrer a um encontro que Jung teve com o chefe de uma tribo Pueblo na primeira metade do século. Jung estava discutindo as tradições de sua tribo quando o chefe fez o seguinte comentário: "Sim, somos uma tribo pequena, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso porque somos filhos do Pai Sol." Ele apontou para o sol e continuou: "Este é nosso Pai. Devemos ajudá-lo a subir acima do horizonte todos os dias, e não fazemos isso apenas por nós mesmos. Fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo inteiro." Jung entendeu que para muitos na era moderna, essa afirmação pareceria louca e antiquada. No entanto, como ele apontou, os membros desta tribo não sofriam como nós. Eles não estavam infectados por neuroses, distúrbios de ansiedade ou depressão. Eles não se enchiam de pílulas todos os dias e não eram enfraquecidos por vícios. Pelo contrário, essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais que serviam ao cumprir seu dever como atores no drama divino da vida. Suas vidas estavam imbuídas de significado e propósito, ou como Jung escreveu, essas pessoas não têm problemas, elas têm sua vida cotidiana, sua vida simbólica. Elas se levantam de manhã com um senso de sua grande e divina responsabilidade. São filhos do sol do Pai, e seus deveres diários são ajudar o Pai a subir acima do horizonte, não apenas para si mesmos, mas para o mundo inteiro. Devemos ver essas pessoas, elas têm uma dignidade natural e completa. Ele contrastou esse modo de vida com o de uma mulher ocidental que conheceu. Essa senhora, como Jung apontou, era uma viajante compulsiva, sempre correndo de um lugar para outro, sempre buscando, mas nunca encontrando verdadeiramente o que procurava. "Fiquei surpreso quando olhei nos olhos dela", disse Jung. "Os olhos de um animal perseguido e encurralado, sempre procurando, esperando encontrar algo. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque ela não está vivendo uma vida que tenha significado.
A dela é uma vida grotescamente banal, sem propósito. Se ela morresse hoje, nada aconteceria, nada seria perdido, porque ela era nada. Essa busca compulsiva infecta muitas pessoas no mundo ocidental. Alguns correm de um destino para outro, outros perseguem parceiros românticos, outros são buscadores compulsivos de dinheiro, prestígio e reconhecimento. Mas seja qual for a forma externa que isso tome, a motivação subjacente é a mesma. O buscador está tentando escapar da banalidade de sua existência. Eles buscam preencher o vazio que vem de viver uma vida sem significado. No entanto, como Jung explica, esse vazio não pode ser preenchido com coisas nem mesmo com experiências. O que preenche esse vazio é saber que estamos vivendo de uma forma que importa. Ou, como ele escreve em relação à mulher que conheceu, se ela pudesse dizer, sou filha da lua, e todas as noites devo ajudar a lua, minha mãe, a subir acima do horizonte, sua existência seria completamente diferente. Então ela viveria. Então sua vida teria significado em sua total continuidade. Para toda a humanidade isso traz paz. Quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino, isso é a única coisa que dá significado à vida humana. Tudo o mais é banal e descartável. Carreira, criação de filhos. Tudo isso pode ser comparado a uma única coisa. Sua vida tem significado. Ele não está sugerindo que todos devam adotar a mitologia dos pueblos. Em vez disso, seu ponto é que muitas pessoas sofrem porque suas vidas carecem de significado. A tarefa para aqueles que desejam se libertar da ansiedade ou da depressão é descobrir esse significado. Devemos encontrar uma maneira de justificar nossa existência para que, como os pueblos, possamos acreditar que nossa vida tem significado. Para alguns, isso pode ser alcançado através da religião. Para outros, contribuindo significativamente para valores como justiça, liberdade ou comunidade. Outros podem encontrar isso através de atos criativos. No entanto, cabe a nós e apenas a nós descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os poucos que conseguem essa tarefa, uma vida plena definirá seu futuro. Para os muitos que fracassam, anos ou décadas de sofrimento sem sentido e busca compulsiva serão seu destino. Como Jung escreveu, só me importo com o cumprimento do que está em cada indivíduo. Esse é todo o problema dos verdadeiros seres humanos. Hoje, faço tudo o que for necessário para que meu pai possa subir acima do horizonte. Obrigado por chegar ao fim. Espero que este vídeo tenha sido útil e tenha feito você refletir. Se você é novo aqui, considere se inscrever para ver mais vídeos no caminho da sabedoria. Até breve.